E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus, o seu professor de História. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de República Oligárquica ou República Velha, né? Tem outros vídeos aqui nessa playlist e é importante que você veja todos eles para compreender como foi esse período da nossa história, sempre muito turbulenta. Aliás, todo período histórico é quase sempre muito turbulento, né? Nós ainda vamos falar sobre a República Oligárquica. A gente falou um pouco sobre o ciclo, estrutura econômica. Eu deixei aqui propositadamente. Se você não viu isso aqui, vá lá ver na aula para você entender como era o ciclo econômico do café e a importância disso tudo, além de como era o sistema político da época, né? Mas nós vamos tratar aqui dessa estrutura, a estrutura social. É sempre importante para entender a história dividir. Os estudiosos fazem isso, né? Idade é pré-história, história é depois da escrita, e assim a gente vai dividindo em períodos, antiguidade, modernidade, e assim a gente vai, né? A gente divide lá antes de Cristo, depois de Cristo. Tudo isso é forma para a gente compreender melhor a história. E aqui a gente vai estudar a República Oligárquica ou República Velha, fatiando-a. Já falamos dela por completo. Falamos do sistema político, agora nós já falamos também sobre a parte econômica do ciclo do café e vamos tratar da estrutura social, né? Porque todo período histórico tem as suas peculiaridades, tem suas diferenças, né, nisso. Então nós vamos lá. Estrutura social. Um dos presidentes da época, Campos Salles, cunhou essa frase aqui: movimentos sociais são casos de polícia. Primeira explicação. Quando você ouve a palavra movimentos sociais, não pense que é aquilo que você vê no Instagram, ou no seu YouTube, ou na rua da sua casa. Estes movimentos sociais são movimentos sociais muito diferentes do que a gente vê hoje, né? Não fazendo juízo de valor. Quer dizer, o que é isso, professor? Não estou dizendo que é melhor, que é pior, não cabe a nós. Eu só estou dizendo que este momento do Brasil, este período, esses movimentos sociais têm até uma motivação diferente, né? Os atuais, eles se baseiam nos antigos, mas os antigos têm uma fundamentação diferente. É bom ficar atento disso. Então Campos Salles disse que movimentos sociais eram casos de polícia. E o que ele chamou de movimentos sociais e o que ele disse que era caso de polícia, nós vamos ver agora algumas das rebeliões, revoltas, e como foram, claro, com casos de polícia, abatidos ou não. Vamos discutir isso já. As revoltas que aconteceram, a primeira a gente vai falar com Canudos, né? Vamos pensar no Brasil, pessoal. Agora vamos pensar no Brasil hoje no Nordeste. A gente sabe que o Nordeste hoje ainda é uma das regiões mais pobres do Brasil. E neste período não era diferente. Apesar de o capital ter estado lá e ter enriquecido com o ciclo do açúcar, neste momento o Nordeste passa por muita dificuldade, né? Ali perto de 870 passou-se por uma grande seca. Agora você imagina um lugar pobre, né, onde o poder é concentrado na mão de poucos, né, ainda passa por uma seca muito grande. Ou seja, o resultado disso só pode ser morte e fome, né? E como o Brasil ainda era um país ainda é um país muito grande, e como os braços do governo até hoje, né, não conseguem atender todas as regiões, imagine como estava a situação de lá, né? Aí surge então um sujeito chamado Antônio Conselheiro, né, que era religioso e e acabou tornando-se uma figura quase messiânica. O que é messiânico, professor? A população passou a olhar ele como uma espécie de salvador, quem tinha uma mensagem, quem dava a ordem de mudança de situação. As pessoas passaram a seguir as palavras de Antônio Conselheiro. Inclusive os seus seguidores passaram a ser conselheiristas, né? Quase como mesmo um exército dele, né? E ele foi levando o povo não tinha mais com que comer em determinadas regiões. Muitas vezes os coronéis mandavam as pessoas embora, e então eles seguiam o Antônio Conselheiro, e ele levou uma galera até a beira do rio Seca-Barris, né? Numa região de Canudos, também conhecido como Belo Monte. E ali ele fundou uma comunidade.
uma comunidade quase utópica, né? Onde, teoricamente, não existiriam classes, as pessoas plantariam, todas dividiriam, era regido pela vontade do conselheiro, que era um indivíduo monarquista e que antes de chegar a Canudos rasgou em praça pública, né, a lei de impostos da República, ou seja, ele abertamente disse: não concordo com isso. E isso era um problema, porque percebam, pessoal, a monarquia estava recém abatida, né? Ela tinha acabamos de deixar de ser uma monarquia para ser uma república. Então, todo tipo de movimento que tentava pensar no Brasil como uma monarquia, que ainda muito recente tinha saído do trono, era um risco para a república. E Conselheiro era esse tipo de sujeito. Ele defendia a monarquia, ele era contra os impostos. Então, pessoal, tá armado o cerco. Perceba, se eu sou um morador que estou vivendo para um coronel, que estou vivendo embaixo das unhas dele, recebendo pouco, vivendo a pão e água, por exemplo, né? Um exemplo disso, vivendo comendo pouco, com pouco, trabalhando mais para o cara do que para mim. E alguém me fala que tem um lugar as pessoas podem ir lá construir sua casinha, eles fazem mutirão e tal, né? Eu ia adorar um lugar desse. O cara tá na Pindaíba, vai para lá. E isso também começou a tirar pessoas das fazendas dos coronéis que iam se refugiar em Canudos, é óbvio, né? E isso começou a chamar a atenção. E então o governo fez o quê? Mandou para Canudos 4 expedições. Em uma delas, Moreira César, o cara que acabou com a Revolução Federalista no Sul, o cão de guarda de Floriano Peixoto, que foi conhecido como comandante da degola, né? O Moreira César, foi para lá também para arrebentar com Canudos, mas lá em Canudos ele achou o dele e morreu, né? Mas no final o que o Estado fez foi cercar Canudos, matar todo mundo, e quando eles se entregaram, só saíram de trás das barricadas, dos esconderijos, mulheres, crianças e velhos. Os homens que ainda restaram continuaram até serem mortos pelas forças, eles se recusaram a se entregar. Ainda sobre revoltas, nós temos no Rio de Janeiro a revolta da vacina. O Rio de Janeiro, isso em 1904, o Rio de Janeiro passava por uma reurbanização. Os cortiços, lugar de gente muito pobre, estavam sendo derrubados para uma reformulação urbana, né? Mas aí, gente, não era muito a base do carinho, né? É igual mais ou menos o que acontece hoje quando o governo quer comprar a sua casa. Ele diz que a sua casa vale tanto, não interessa o quanto você pagou. Ele paga aquilo que é o famoso valor venal. Não interessa o quanto você pagou. Ele paga e você tem que sair de lá quando vai passar um trem, esse tipo de coisa. Acontece ainda hoje, né? E lá atrás era muito pior, certamente, né? Então, as pessoas, os pobres, né, estavam sendo retirados desses cortiços, né, muitas vezes à força. E o Rio de Janeiro passava por um surto de varíola, né? Um surto de varíola, e então o presidente à época chamou um sujeito chamado Oswaldo Cruz, que falou: temos uma vacina, isso vai ajudar, as pessoas vão parar de morrer disso, vão parar de ficar doentes disso. E eles foram aplicar a vacina da varíola. Acontece, pessoal, que nós estamos aqui em 1904, nós não temos a internet, nós não temos televisão, nós temos jornais, poucos leem, tem muitos analfabetos. Pense no quanto as informações são complicadas de chegar até a população. Pense no quanto um morador de cortiço, que está já sendo retirado à força do seu lugar, recebe na sua casa um cara para vacinar forçadamente, né, o indivíduo. Pensa lá, o cara sujeito tá lá de boa em casa, chega um cara e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, baixa a calça aí que é vacina no lombo. Não é só vacina, você e sua mulher. Meu Deus do céu, isso era um rolo, então acabou gerando uma revolta, a famosa revolta das vacinas. Vejam só isso, hein? A história se repete, hein? A história se repete. Continuando, temos ainda no Rio de Janeiro um dos grandes marcos de revolta nesse período, chamada Revolta da Chibata, né? E o grande personagem é um negro chamado João Cândido, né? Um sujeito chamado Marcelino entrou no navio com 2 garrafas de cachaça, né? Ele foi caguetado por um cabo que queria passar bem ali, né, com as autoridades.
O Marcelino foi pra cima do cara que caguetou ele, né? Mas aí apaziguaram, não chegou a matar. Prenderam o tal do Marcelino, conhecido como Baiano, e deram nele 200 chibatadas. Que é isso, professor? Exatamente. A Marinha guardava resquícios escravagistas. Sim, porque o indivíduo, ao ser punido, poderia ser castigado, né, com chibatadas, a exemplo do que era feito com os escravos, né? E ele teve 200 chibatadas, mais uma, morreu ali, ficou exposto, e isso foi um rastilho de pólvora. O que é rastilho de pólvora, professor? Foi aquele que se acendeu o fogo, foi para explodir este barril de pólvora chamada Revolta da Chibata. João Cândido gozava de grande prestígio entre os marinheiros. Era um cara benquisto que se envolvia e trazia e levava informações, mas todo mundo estava cansado dessas condições que a Marinha proporcionava a eles. E o que eles fizeram? Em um determinado dia, eles se rebelaram e tomaram os navios muito modernos para a época da Marinha Brasileira. Navios que os marinheiros, como João Cândido, haviam sido treinados na Inglaterra, né, que eram senhores dos mares, na Inglaterra, para guerrearem, para protegerem o Brasil. E foi lá na Inglaterra que eles tomaram contato com as ideias de liberdade. Lá eles perceberam que os marinheiros eram bem tratados dignamente. Não existia esse negócio de castigar o indivíduo como se fosse um escravo, né? E todas essas ideias estavam na cabeça deles até que acontece o que acontece da chibatada em Marcelino. João Cândido toma a frente disso, né? Eles tomam 4 navios, ao todo 4.000 marinheiros, né? E navegam ali na frente do Rio de Janeiro e mandam uma carta às autoridades dizendo que, se não fossem ouvidos, entre outras exigências, claro, o fim do castigo com chibata, né? Se eles não fossem ouvidos, eles bombardeariam o palácio do governo no Rio de Janeiro, né? O governo disse que não faria, eles ficaram naquela, se não fizer, ficou naquele braço, e eles continuaram com os navios tomados, até que o governo cede, que percebe que já perdeu. Por quê? Porque João Cândido navega muito bem, né? Ele era um sujeito que já sabia fazer isso. Então o governo cede a eles, a essa pressão, da anistia, que a anistia, professor, perdão, né? Eles estão perdoados pelo ato da revolta, e vão acabar com a chibatada, vão fazer um plano de carreira, algumas exigências que eles faziam também, né? E ótimo, então deu tudo certo para eles, professor? Não. Depois houve uma outra revolta na Ilha dos Gatos, e eles prendem João Cândido como um dos participantes, prendem mais vários outros marinheiros, colocam-os num buraco, né? Colocam, imagina, um buraco, vários deles, assim, 18, 19 dentro de um buraco, colocam cal no chão, colocam-os descalços, né? E deixam ali na umidade, o cal, ele começa a entrar pelo organismo deles, né? E dos 19, 18 que entram, apenas 2 ou 3 saem de lá. E um deles é João Cândido. O governo não conseguiu derrubar João Cândido, né? Depois tentaram prender e tudo mais. E uma das vergonhas para nós é que inauguraram uma estátua de João Cândido e a Marinha não mandou ninguém. São lamentações que a nossa história traz, né? Poderíamos reconhecer mais um pouco o senhor João Cândido. E depois nós temos aqui a revolta do contestado. Qual é? O que pegou nessa revolta do contestado, professor? Mesmo período. Agora aqui foi 1914, ela começa em 1912 e vai ter, na verdade, 1916. Esta revolta, ela tem também característica messiânica. Se aqui era Antônio Conselheiro, aqui nós temos José Maria, né? Um povo que vivia numa localidade perto de Coritibanos, ali em Santa Catarina, teve suas terras apropriadas. Mas já viu essa história, né? Então, o governo
tirou o povo dali, ia passar uma linha férrea ali chamada Brazil Railway, né? E para essa empresa o governo deu 15 quilômetros de cada lado, ou seja, quem está ali em volta tem que sair. E foi o que esse povo fez. Eles foram para Curitibanos, o governo de Santa Catarina falou, aqui não tá legal para vocês, então o que vocês têm que fazer? Eu vou arrumar um lugar para vocês ficarem bem sossegados ali, né? E esse lugar onde o governo de Santa Catarina disse que para essa população ficar, era uma região contestada. O que é contestado, professor? Uma disputa, né? Ficava uma disputa entre o Paraná e Santa Catarina. Era uma região alvo de briga dos dois estados. E o governo falou, vai lá, ó, ali vocês podem ficar à vontade, né? Ótimo. Perto da cidade ali, da localidade de Irani. Beleza. Quando o povo de Santa Catarina, esse povo desalojado, seguidor de José Maria, um cara meio beato, curandeiro, que fazia um chá muito louco lá, né, para tratar as pessoas e contava com a fé do povo de verdade, o povo seguia esse cara, chegaram lá, o povo do Paraná falou, opa, catarinense está entrando aqui, vamos cair de pau em cima deles. Começou-se então uma série de lutas. Claro, gente, quando a gente fala que começou em 12 e foi até 16, de fato, não quer dizer que todo dia eles estavam brigando. Série de disputas, até que começou a perceber-se que esse ajuntamento de pessoas passou a formar um estado paralelo, assim como Antônio Conselheiro fazia. Então, eles não estavam mais tão submetidos à República, e sempre isso será um perigo, né? Será uma seção do que é o Brasil, do que é o Estado. Pessoas vivendo em regimes diferentes. Será um problema para a República. E acontece o que então? O governo do Paraná entra com força, e o governo de Santa Catarina também entra com força, porque não poderiam permitir que um governo autônomo ao republicano, de forma muito mais, você pode entender como democrático, mas não dentro de um sistema legal, né? Mas viviam quase que anarquicamente. O que é anarquicamente, professor? Falando difícil, sem muitas leis, sem um Estado ali, né, regendo aquilo. Isso foi um problema. Em que acontece? É o que aconteceu também com Antônio Conselheiro. José Maria morre, um monte deles morre, e então acaba assim com um monte de mortes, com a força do governo republicano, destronando o José Maria, assim como o Antônio Conselheiro, e acaba a Guerra do Contestado. Ainda, na organização, no esquema social da República Oligárquica ou República Velha, nós vamos encontrar os tópicos como movimento operário. Pessoal, em 1917, a Revolução Soviética acontece, né? A Revolução Comunista lá na União Soviética, ela nasce ali, né? Com Lenin e tal. E isso, pessoal, já vinha surgindo com as ideias lá atrás de Karl Marx. Então essa ideia do proletariado, de direitos trabalhistas, essa guerra de classes, ela vai inundando não só a Europa, mas todo o mundo, né? Não tão rápido quanto hoje a internet, mas sempre as notícias corriam. Então, quando cair em qualquer prova, movimento operário no Brasil começa aqui, na República Oligárquica ou República Velha. Lembra que a gente falou na última aula do surto industrial? Exatamente, aqui a indústria está suntuosa, está crescendo, está colocando gente para trabalhar. E gente para trabalhar naquele período significava crianças, mulheres, horários muito mais avançados, taxas muito maiores, e começa então a surgir aqui sindicatos. Começa a seguir o anarcossindicalismo, que é uma coisa mais, né, aberta. Depois vem o comunismo, né, os sindicatos comunistas. Então, isso acaba eclodindo numa greve geral de 1917. É um tópico muito importante da República Oligárquica. Aqui também, neste período de República Oligárquica, nós temos um ícone que este ano, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas este ano, em 2022, completa 100 anos, a Semana de Arte Moderna, que foi de dia 13 a 17 de fevereiro, né? E é um movimento que busca, né, apresentar uma arte genuinamente brasileira, tanto que fica conhecido como movimento antropofágico. E o que é um movimento? O que é antropofagia no indígena, né? O índio, que era carnívoro,
o canibal, ele não comia o indivíduo porque estava só com fome. Se fosse só fome, ele poderia ter comido qualquer outra coisa. Não. Para ele, comer um ser humano, a carne humana, era um ritual de se apropriar da força daquele indivíduo, né? E o que o movimento aqui, né, na Semana de Arte Moderna pretendia fazer era exatamente isso. Se apegar à arte da europeia e trazer, se apropriar daquilo misturado, se apropriando das realidades puramente brasileiras e gerar uma arte nossa, genuína, sem ficar fazemos o famoso hoje Ctrl+C, Ctrl+V, olhar como referência lá fora. Então este movimento é muito importante, porque nasce ali um sentido de brasilidade na arte, né? Ou tenta-se fazer isso, né? Tenta-se fazer. E isso é um marco sem dúvida nenhuma, e acontece nesse período do Brasil. República Velha, República Oligárquica, que é a mesma coisa do café com leite, você já ouviu. Temos aula. E nesse mesmo período nasce o cangaço. Você já ouviu falar de Lampião, né? Que é um movimento ali, banditismo, né? De banditismo social, que tenta ser uma espécie de Robin Hood, né? Mas que na verdade acaba sendo realmente uma milícia, algo, né? Que também desafia o Estado, mas que tem uma pitada interessante. Arthur Bernardes armou o grupo de Lampião para lutar contra a coluna Prestes, que ameaçava o país com ideias comunistas. Mas isso são temas para a próxima aula. Espero que você tenha gostado. Se inscreva nesse canal, curte, comenta aí. Até a próxima. Tchau.